Quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, não tinham armas suficientes e dependiam das fornecidas por aliados, especialmente a França. Mas as necessidades da guerra levaram a nação a direcionar seu poder industrial para a fabricação de rifles, pistolas, espingardas e metralhadoras. E ao longo da guerra, os avanços nas armas de fogo continuaram a ser feitos, à medida que armeiros e soldados aprendiam lições valiosas e custosas sobre os tipos de armas necessárias nesta era moderna. E quando a guerra na Europa terminou, outro tipo de conflito eclodiu dentro dos Estados Unidos, à medida que gangsters, assaltantes de bancos e contrabandistas confrontavam as forças policiais armadas com armas mais novas e mais poderosas com a evolução da arma de fogo. O general americano John T. Thompson viu a necessidade de um novo tipo de arma para usar nas lutas de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Os rifles de ação de ferrolho carregados pelos militares eram excelentes para fogo à distância, mas eram muito longos e lentos para recarregar para lutar dentro das trincheiras. Thompson queria uma metralhadora pequena e leve, que um soldado pudesse usar para varrer a trincheira. Algo pequeno, leve e que exigisse treinamento mínimo. O resultado foi a metralhadora Thompson, mais comumente conhecida como Tommy Gun. A Tommy Gun poderia ter sido usada com efeito mortal nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, exceto pelo simples problema de que chegou tarde demais. Quando a arma ficou pronta, a guerra já havia acabado. A arma foi usada pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos durante conflitos na Nicarágua e em Honduras, mas isso nunca iria gerar as vendas necessárias para um fabricante de armas. Em vez disso, a Tommy Gun encontrou seu caminho nas mãos dos policiais na América e também nas mãos dos homens que eles perseguiam. A Tommy Gun, com seu distintivo tambor de munição, tornou-se um símbolo tão icônico dos gangsters da Era da Proibição e dos assaltantes de bancos da Era da Depressão, quanto o revólver de 6 tiros do Velho Oeste americano. Incidentes infames, como o massacre do dia de São Valentim, deram a Tommy Gun sua reputação como a arma de escolha dos gangsters. Mas, na verdade, a arma foi usada tanto ou mais pela polícia do que pelos fora da lei. Outra arma militar que foi usada por alguns gangsters foi a M1918 Browning Automatic Rifle, ou Browning Automatic Rifle, que disparava o cartucho .306 Springfield. Clyde Barrow e sua namorada Bonnie Parker roubaram rifles Browning Automatic Rifle de arsenais da Guarda Nacional e os modificaram para atender às suas próprias necessidades. Barrow encurtou seu Browning Automatic Rifle, serrando o cano até o mesmo comprimento do tubo do cilindro de gás, tornando mais fácil disparar de um carro em movimento. O Browning Automatic Rifle foi desenvolvido pelo lendário armeiro John Moseph Browning para uso durante a Primeira Guerra Mundial. Ele ficou pronto pouco antes do Thompson, mas não chegou ao fim da guerra, com poucas unidades recebendo o Browning Automatic Rifle antes do armistício.
Com a Segunda Guerra Mundial no horizonte, o exército precisava de uma metralhadora leve e portátil e modificou o rifle Browning Automatic Rifle. O novo modelo 1918 A2 não possuía mais uma opção de disparo semiautomático. Ele só disparava no modo automático. O M1918 A2 também tinha um bipé estilo esqui montado na extremidade do cano para melhorar a estabilidade. O soldado Wilson Douglas Watson da Marinha dos Estados Unidos usou o Browning Automatic Rifle com distinção durante o combate em Iwo Jima. Uma das imagens mais icônicas da Segunda Guerra Mundial é a foto de Joe Rosenthal dos fuzileiros navais americanos erguendo a bandeira em Iwo Jima. Esta foto foi tirada há poucos dias durante uma batalha de 5 semanas que levou à captura americana da ilha. O soldado Watson estava com o 2º Batalhão, 9º Fuzileiros, 3ª Divisão Marinha em Iwo Jima. Ele foi designado como atirador automático, dando a ele a responsabilidade pelo rifle automático Browning. Durante as ações de 26 a 27 de fevereiro de 1945, o esquadrão de Watson foi preso por um intenso fogo de fortificações inimigas nas altas cristas rochosas e penhascos comandando a linha de avanço. Por conta própria, o soldado Watson atacou um bunker, disparando seu rifle para manter o inimigo preso. Quando posicionado, lançou uma granada dentro. Depois, correu para trás da fortificação para matar os soldados inimigos em retirada. O esquadrão de Watson pôde seguir avançando. Mas eles foram novamente presos ao pé de uma pequena colina. Watson e seu portador de munição subiram a inclinação irregular, sob forte bombardeio de morteiros e metralhadoras disparando do quadril. No outro lado da colina, soldados japoneses o atacaram com granadas e morteiros de joelho. Ele ficou ereto sem medo em sua posição exposta no topo da colina para que pudesse atirar nas posições inimigas. Por 15 minutos angustiantes, o soldado Watson manteve a colina sob fogo intenso, matando 60 soldados inimigos antes que sua munição se esgotasse e o resto de seu pelotão pudesse se juntar a ele. Em seguida, ele eliminou mais 2 posições inimigas, resgatando 4 fuzileiros navais que estavam presos sob seu fogo. Ao longo de 2 dias, o soldado Watson eliminou sozinho 90 soldados inimigos, tornando-se conhecido como o Regimento de um Homem. Em 5 de outubro de 1945, o presidente Truman o presenteou com a Medalha de Honra. O modelo 1918 A2 Browning Automatic Rifle de John Browning foi a metralhadora leve do exército, enquanto outras 2 armas de Browning atuaram como metralhadoras média e pesada na Segunda Guerra Mundial. A M1919, Browning de calibre .30, foi criada a partir da metralhadora pesada M1917, usada na Primeira Guerra Mundial. Esse modelo foi um cavalo de batalha que continuou a servir durante a Segunda Guerra Mundial. Mas Browning melhorou-o em designs posteriores, resultando na M1919 sendo refrigerada a ar com uma capa de cano perfurada, em vez de um casaco de água. Havia várias variações na M1919, mas a mais comum era a A4. Ele tinha suportes fixos e flexíveis para uso em veículos ou por infantaria. O suporte fixo tornava a M1919, A4 uma arma defensiva formidável a bordo de aeronaves bombardeiras como a B-17 Fortaleza voadora. O suporte flexível podia ser acoplado a um tripé e operado por 2 soldados, atirador e carregador. Embora o modelo 1917 fosse uma metralhadora pesada na Primeira Guerra Mundial, a M1919 agora era média. A arma pesada também era de Browning. Com a metralhadora M2 Browning de .50, John Browning completou a trinca das metralhadoras leves, médias e pesadas dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial.
O M2 tinha design parecido com o M1919, mas usava um cartucho de 50 calibres maior, criado junto com a arma. O M2 foi criado para suprir uma necessidade dos comandantes na Primeira Guerra Mundial. O exército precisava de uma arma capaz de perfurar veículos e aeronaves inimigas fortemente blindadas. O M2, também chamado de Madeus, atendeu a essa necessidade em vários papéis. Além de ser uma arma de apoio à infantaria, era uma arma antiaérea em alguns navios, bem como no solo. Também serviu como arma primária ou secundária em muitos veículos blindados terrestres, e uma versão de cano leve foi usada em aeronaves. O Madeus também pode servir como um rifle de atirador. Durante a Guerra do Vietnã, o sargento de artilharia Carlos Halfcock, o segundo dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, usava um M2 com mira para matar o Vietcong a 25 mil jardas de distância, quase 1,5 milhas. Mas a maioria dos soldados de infantaria não usava metralhadoras. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles carregavam a arma que o general George S. Patton Jr. chamou de o maior instrumento de batalha já concebido, o M1 Garand. Frequentemente chamado simplesmente de Garand ou M1, o rifle foi projetado por John Garand no arsenal de Springfield. O M1 Garand foi a primeira arma semiautomática a servir como arma de infantaria padrão em qualquer país do mundo. Os soldados e fuzileiros navais dos Estados Unidos da América tinham vantagem sobre os inimigos, disparando cartuchos 30-06 de um clipe de 8 tiros muito mais rápido que rifles de ferrolho padrão. O M1 Garand normalmente vinha com uma baioneta de 10 ou 16 polegadas, tornando-o ainda mais formidável. Um soldado que rapidamente se qualificou como especialista com o M1 e demonstrou suas capacidades em combate foi o soldado John R. McKinney. O Regimento 123 de J.R. McKinney desembarcou em Luzon, a maior ilha das Filipinas, em fevereiro de 1945. Nos meses seguintes, eles e outras unidades americanas combinadas com tropas filipinas conseguiram recapturar as ilhas. No final da campanha, o 123 foi encarregado das operações de segurança nas instalações da Baía de Dingalong, no lado leste de Luzon. Na Baía de Dingalong, o soldado McKinney foi um dos vários que operavam uma metralhadora protegendo o perímetro defensivo. Às 5:30 da manhã do dia 11 de maio de 1945, McKinney acabara de ser dispensado do seu dever noturno na arma. Ele se acomodou na tenda que compartilhava com 2 guerrilheiros filipinos e estava apenas começando a adormecer, com seu rifle M1 Garand aconchegado em seus braços. Ele foi acordado pelo som de agitação das abas de sua tenda sendo abertas. Achando que amigos pregavam uma peça, ele se surpreendeu quando as abas se abriram e apareceu um soldado do exército imperial japonês com uma espada. O soldado balançou a espada contra a cabeça de McKinney, mas apenas cortou parte do couro cabeludo e da orelha dele. McKinney ficou atordoado, mas seu treinamento entrou em ação imediatamente. Ele enfiou a coronha de seu rifle diretamente no queixo do atacante. Quando o soldado caiu, McKinney seguiu com outro golpe, esmagando o crânio do inimigo. Outro soldado japonês avançou com a baioneta à frente. McKinney atirou nele no peito. Enquanto tentava entender o ocorrido, tiros fora da tenda deixaram tudo claro. O acampamento estava sob ataque. McKinney saiu correndo de sua tenda. Ele podia ouvir a luta ao norte, mas sua responsabilidade era um poluidor do sul, e a metralhadora lá não estava disparando. Na luz fraca, ele olhou para a trincheira da metralhadora. Ele podia ver homens arrancando a camuflagem, lutando para manobrar a metralhadora. Soldados japoneses tentando virar a arma para atirar no acampamento. McKinney atirou e matou os 2 homens.
Ele então avistou mais 2 japoneses por perto, se movendo em direção às tendas de comando. Eles o avistaram no mesmo momento, quando McKinney disparou primeiro, 2 tiros na cabeça, e os soldados inimigos caíram. Ele olhou novamente para a metralhadora, ainda sem ninguém operando. Ele não podia deixar o inimigo apreendê-la e usá-la contra as forças americanas e filipinas. McKinney correu para a metralhadora enquanto os sons da batalha ao norte aumentavam. 2 soldados americanos caíam perto do fosso da metralhadora. Um estava gravemente ferido e o soldado de primeira classe, Morris Roberts, tentava levá-lo para um local seguro. Os guerrilheiros filipinos que estavam com eles haviam desaparecido, talvez para se juntar à batalha explosiva no perímetro norte. McKinney seguia sozinho. O soldado de primeira classe, Adolph Barrett, era atirador encarregado de proteger os morteiros atrás da metralhadora. Ele relatou o que viu. McKinney puxou a arma para trás para evitar que os atacantes a usassem contra nós. Um atirador foi baleado e o outro tentava retirá-lo. Eu vi cerca de 10 japoneses armados com rifles, baionetas e longos postes pontiagudos avançando na posição, mas eu estava com medo de atirar no grupo por receio de acertar um dos meus companheiros. Então, fui confrontado pelos japoneses infiltrados tentando chegar aos nossos morteiros. Logo, ouvi gritos e gemidos do inimigo vindo da direção de McKinney. 10 soldados imperiais japoneses avançaram em direção, depois para dentro da trincheira da metralhadora. O soldado Roberts descreveu mais tarde o que viu enquanto tentava ajudar seu camarada ferido. McKinney disparou uma rajada curta, matando os 2 primeiros atacantes. Então o lugar parecia estar infestado de japoneses. Atirando em um, golpeando o outro com a coronha do seu rifle, chutando o outro, depois arrastando a metralhadora, ele atraiu atenção suficiente para me permitir levar o homem ferido de volta a uma posição coberta para primeiros socorros. Na luta, a própria metralhadora ficou emperrada. Agora McKinney tinha apenas seu rifle para combater o inimigo que vinha em ondas. Enquanto os japoneses lançavam granadas e direcionavam bombas de morteiro para o perímetro que ele defendia, McKinney respondia com tiros precisos de rifle, derrubando-os um por um. Ele seguia mudando de posição e pegando mais munição. Quando sua arma acabava, virava-a e matava os atacantes com a coronha do rifle. Em certo momento, ele viu 4 soldados japoneses se aproximando da posição onde Roberts atendia o ferido. McKinney saiu do esconderijo, ficou entre o inimigo e os amigos, atirou em 3 soldados, recarregou e acertou o 4º antes que reagissem. Por mais de 30 minutos, o soldado Junior McKinney travou uma guerra particular contra adversidades esmagadoras. Ele é oficialmente creditado com a morte de 40 soldados inimigos, mas alguns relatórios sugerem que o número era muito maior. Finalmente, o ataque ao perímetro norte foi quebrado e os soldados americanos lá correram para o perímetro sul para ajudar em sua defesa. Ao chegarem, viram a praia coberta de corpos inimigos. O sargento técnico Alfred Johnson descreveu a cena. Encontramos McKinney na metralhadora, sangrando pelo ouvido esquerdo e com dificuldade para respirar. Ele nos assegurou que estava bem. 38 japoneses recém-mortos estavam empilhados na aproximação da posição e ao redor da arma, com mais 2 próximos ao morteiro de joelho. Ao procurar documentos nos corpos, encontramos muitos crânios rachados e contusões corporais onde a coronha do rifle e os pés, chutando de McKinney, haviam feito seu trabalho. Por suas ações, J.R. McKinney foi promovido a sargento e, em 23 de janeiro de 1946, recebeu a Medalha de Honra na Casa Branca. Ao colocar a medalha no pescoço do sargento McKinney,
o presidente Truman comentou: "Não há maior honra no mundo. Para dizer a verdade, eu preferiria ter ganhado uma dessas do que ser presidente." Tornando o rifle ainda mais versátil, o lançador de granadas M7 poderia ser acoplado ao Garand para disparar granadas. Em forma de tubo, o M7 se encaixava sobre o cano do Garand. Uma munição em branco era carregada no rifle. Quando disparado, o gás em rápida expansão da munição em branco lançaria a granada a centenas de metros. O M1 Garand foi o rifle padrão na Segunda Guerra, mas não era adequado para soldados com funções especializadas. A equipe de metralhadora ou morteiro, por exemplo, já estava bastante sobrecarregada. Uma arma mais leve seria menos incômoda e ajudaria no desempenho, mas as de mão não tinham poder de fogo suficiente quando atacados. Na Segunda Guerra Mundial, ataques alemães de Blitzkrieg podiam envolver rapidamente o pessoal, oficiais do quartel-general e unidades de apoio em combate. A solução necessária era um fuzil automático leve. O Exército dos Estados Unidos analisou uma dúzia de designs submetidos em 1941 e finalmente selecionou um modelo apresentado pela Winchester, o Carabina M1. A carabina M1 de 5 libras e 7 onças disparava um tiro de pistola calibre 30 com alcance efetivo de cerca de 200 jardas. O modelo posterior, o M1A1, adicionou uma coronha de arame metálico dobrável, tornando-o uma excelente arma de fogo para paraquedistas. A carabina M1 é uma arma extremamente portátil, útil, muito leve e dispara um cartucho de pistola de calibre 30. Ela usa uma ótima pequena caixa de carregador aqui que comporta 20 rodadas. Ela funciona com o pistão de curto curso, desenvolvido por um norte-caroliniano chamado o David Williams. É uma arma muito eficaz, criada em resposta direta às táticas de Blitzkrieg alemãs. Os soldados japoneses, no Teatro de Operações do Pacífico, enfrentavam os soldados dos Estados Unidos armados com M1 Garands semiautomáticos, usando rifles Arazaka tipo 99 de ação por ferrolho. Após a guerra, milhares de tipo 99 chegaram aos Estados Unidos da América como troféus de soldados americanos. A Alemanha, outra potência do eixo, também deu aos seus soldados rifles de ação por ferrolho de alta qualidade. O Karabiner 98K era o mais novo de uma série de rifles confiáveis do design Mauser, originado no G98 da Primeira Guerra Mundial. Foi utilizado por soldados alemães em todas as frentes durante toda a guerra. O K-98 era bem considerado pela sua precisão a 500 metros sem mira, ou a 1000 com uma luneta. Porém, sua cadência de tiro não se igualava à do Garand. Os alemães não foram os únicos a usar o K-98. Os rifles também eram usados pelos inimigos da Alemanha. As forças soviéticas usaram muitos K-98s capturados nos primeiros anos da guerra, devido à falta de armas. O rifle padrão para as forças soviéticas era o modelo Mosin Nagant, de 1891-30. Os rifles Mosin Nagant surgiram nos anos 1880, quando o governo imperial russo buscava um rifle que competisse com Mausers, Lee Medfords, Krag Jurgensons e outros rifles de ferrolho repetitivos. O capitão Sergei Ivanovich Mosin, do exército russo, projetou o rifle que leva seu nome nos anos 1880 e em 1891 sua arma foi escolhida pelas forças imperiais russas, incorporando elementos do carregador criado pelo belga Leon Nagant.
O rifle Mosin Nagant passou por modificações ao longo dos anos, sendo a variante de 1930 a mais comum na Segunda Guerra Mundial. O modelo 9130 manteve a ação de ferrolho robusta e eficiente e o carregador dos modelos anteriores. O cano foi encurtado em 2 polegadas, deixando o rifle com cerca de 48 polegadas e meia. Um guarda-mão superior foi adicionado e as miras traseiras foram recalibradas. Uma mira telescópica fez da variante do 9130 o rifle de atirador mais produzido da história. Este foi o rifle de atirador usado pela Major Lyudmila Pavlichenko, a atiradora mais bem-sucedida da história. Pavlichenko, já atiradora experiente, se voluntariou quando a Alemanha invadiu a Rússia em 1941. Ela foi uma das 2.000 atiradoras russas na Segunda Guerra Mundial e uma das apenas 500 que sobreviveram. Ela foi creditada com 309 mortes confirmadas, que incluíam 36 atiradores inimigos. Mas o Mosin Nagant 9130 continuou sendo um rifle de ação por ferrolho e sofria de uma taxa de fogo lenta previsível em comparação com as armas modernas. Após a invasão alemã, os soviéticos começaram a produzir em massa uma submetralhadora seletiva de fogo alimentada por carregador APPSH-40 e 1. A Pistole Pulemio-Shpagina 41, versão simplificada de uma arma anterior, era feita quase toda de aço estampado. Isso a tornou ideal para a produção em massa e, na primavera de 1942, fábricas em Moscou produziam 3.000 Pistolet Pulemiot-Shpadina 41 por dia. Os Estados Unidos, com seu grande poder industrial, reconheciam o valor das armas produzidas em massa. Nos anos iniciais da guerra, a metralhadora Thompson foi muito usada. Paraquedistas e Rangers dos Estados Unidos da América na Europa consideraram-no muito eficaz em operações especiais. Enquanto isso, no Teatro do Pacífico, os Marines usaram a Thompson em um grau limitado e geralmente preferiam o poder do rifle Browning Automatic Rifle. O Exército dos Estados Unidos buscava substituir a Thompson por algo mais leve e fácil de fabricar. A submetralhadora M3, calibre 45, atendeu a essas demandas. Com pouco mais de 8 libras, a arma disparava 450 tiros por minuto, com precisão superior à Thompson. Foi estampada em uma forma semelhante a uma ferramenta de mecânico, o que levou aos seus apelidos a pistola de graxa ou apenas o graxeiro. Atrasos na produção impediram que o M3 visse muita ação durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele e um desenvolvimento posterior, o M3A1, seriam usados uma década depois na Guerra da Coreia. A Segunda Guerra Mundial mal havia terminado antes de começar a Guerra Fria. A União Soviética e os Estados Unidos se enfrentaram como as únicas 2 superpotências do mundo, e suas diferenças ideológicas tornaram o conflito militar parecer inevitável. Nos primeiros anos, apesar da tensão palpável, a dimensão da ameaça soviética ainda era incerta. O que estava claro era o enorme custo de manter um exército grande, bem equipado e bem treinado. Em 1945, os gastos com defesa representavam quase 90% das despesas federais contra 18% em 1940. Cortes no orçamento enfraqueceram as forças e, em junho de 1947, o exército tinha menos de 700 mil soldados de infantaria e 300 mil aviadores. Apesar de ainda ser significativo para um exército em paz, a perda de pessoal resultava em menos especialistas e rápida deterioração dos equipamentos. Enquanto isso, o país da Coreia estava saindo de 40 anos de controle pelo Japão Imperial e estava sendo dividido entre as forças comunistas no norte e as forças nacionalistas no sul. A nação foi dividida ao meio no paralelo 38,
No sul, os Estados Unidos mantinham um pequeno número de conselheiros militares. Os soviéticos dominavam a metade norte, que estava cheia de soldados coreanos comunistas que acabaram de ajudar as forças de Mao Tse-tung a assumir o controle da China. Em 25 de junho de 1950, a Coreia do Norte, com a aprovação soviética e chinesa, invadiu a Coreia do Sul. Os Estados Unidos convenceram o Conselho de Segurança das Nações Unidas a estabelecer um Comando das Nações Unidas, ou Comando das Nações Unidas, para defender a Coreia do Sul sob a liderança dos Estados Unidos e do general Douglas MacArthur. Os Estados Unidos trariam para o conflito coreano muitas das mesmas armas que os serviram bem na Segunda Guerra Mundial. O rifle Browning Automatic Rifle M1982A2, o M1 Garand e variantes como o rifle de atirador M1C, a carabina M1 e o M2 com um carregador de 30 cartuchos, o Thompson M1A1 e a metralhadora M3A1, a metralhadora pesada Madius. Armas soviéticas da Segunda Guerra Mundial também estavam na Coreia, agora nas mãos dos inimigos dos Estados Unidos da América. O Exército Voluntário do Povo Chinês Comunista e o Exército Popular da Coreia do Norte usavam cópias licenciadas da metralhadora Pistolet Pulemiot Shpagina 41, conhecida como 50 chinesa. Eles também tinham muitos dos originais, já que os soviéticos forneceram um grande número de Pistolet Pulemiot Shpagina 41 para as forças guerrilheiras comunistas. Menos preciso que o M1 Garand, o PPSA-41 provou ser uma arma poderosa no combate de curta distância, muitas vezes ocorrido na selva. Embora o campo de batalha estivesse na Coreia, a guerra era, na realidade, parte de uma luta maior entre os Estados Unidos e a ameaça comunista representada pela União Soviética e China. E mesmo após o fim do grande conflito na Coreia, a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética continuou. Na verdade, na época do armistício que encerrou os principais combates na Guerra da Coreia, em julho de 1953, os Estados Unidos já estavam envolvidos em outro país do Sudeste Asiático há 3 anos. O pequeno número de conselheiros militares no Vietnã, naquela época, aumentaria dramaticamente no início dos anos 60, pois, mais uma vez, os Estados Unidos lutariam uma guerra por procuração no Sudeste Asiático contra forças apoiadas pelos soviéticos e pela República Popular da China. E eles trariam para essa luta a mais recente e maior arma americana, o M16. Obrigada por assistir. Se você gostaria de nos ajudar a produzir mais conteúdo histórico envolvente como este, por favor, curta, comente abaixo e compartilhe este vídeo com outros entusiastas da história. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história.